Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 17, versículo 8 e 9. Apocalipse 17. Deus abençoe o pastor Wesley, que está conosco. E a gente sabe por todo lugar que a gente vai, o povo gosta dele também porque é alegre, né? É bom ter um alegre e um da cara feia que nem eu, né? Mas bem, mistura dois assim, aí fica bom, né? O ministério vai bem. Glória a Deus. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Pai Celestial, nós pedimos que enquanto falamos sobre a sua palavra, que é eterna, e nós como seres mortais fracassamos, esquecemos, enfermamos, mas o Senhor não. O Senhor não fracassa, não fica enfermo, não esquece. Suas promessas têm sido cumpridas, segundo o que o Senhor disse, e nós queremos absorvê-las, sentir bem com elas, alimentando com a palavra da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem, eu quero tomar apenas uma palavra aqui do irmão Brana. Senhor, eu não entendo. É importante tudo isso, até quando você pode dizer, Senhor, eu não entendo. E aquilo pode estar acontecendo a seu favor, coisas que acontecem a nosso favor, para o nosso bem-estar, mas a gente não entende. Eu vou falar sobre mesmo o Senhor, eu não entendo, mas quero falar sobre 3 e 7. Esses números, para nós, têm grande importância, grande significado, porque Deus sempre manifestou de 3 formas. Era o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o mesmo Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Então isto tem muita importância na mensagem do profeta. O inimigo, Satanás, ele usa também 3, porque ele mistura 3 cores para formar a quarta cor. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro. Aí ele forma o quarto, que é a morte. Mas ele tem que formar através de 3 também, para trazer a morte. Agora Deus, ele já veio trazendo vida, porque Deus é vida, mas sua manifestação é vida, tanto Pai, Filho e Espírito Santo é vida. E outra coisa, o irmão Brana diz, creio que na mensagem Árvore Noiva,
ele diz que o quarto era a vida, porque era a quarta manifestação, era a vida, outra vez. Elias, Eliseu, João Batista e William Branham. O quarto traria vida outra vez. Então, esses são estágios que nós não podemos perdê-los. Vale a pena meditar nisso daqui. E eu tomei da mensagem Quarto Selo, a primeira tradução de Goiânia, parágrafo 125 e 126, 127. Se der conta, eu vou falar sobre esses 3 parágrafos. Porque nós temos o 3 do inimigo e o 3 de Deus. Nós temos o 7 do inimigo e o 7 de Deus. Tem pessoas que, por não tomar conhecimento, elas pensam que está em Deus e ela está no inimigo, tanto no 3 como no 7. Você tem que estar no lugar certo, porque o inimigo também opera nestes 3. Eu vou tomar aqui, são palavras do irmão Branham. Quarto Selo 125. Creio que nós somos um povo mais maduro, então ler a mensagem, se alguma coisa vai favorecer bem nós. Ele tem 3 poderes ou setores sobre os quais governa. Ele, que é Satanás. A terra, o céu e o purgatório. Ele mesmo é uma trindade. Você vê que ele está em 3 também. Ele mesmo é uma trindade. Porque assim é feito. E você sabe que Deus também é uma trindade. Entende? Deus só não é uma trindade de 3 pessoas. Mas ele é uma trindade, é 3 ofícios. Eu sou uma trindade. Só não de 3 pessoas. Mas de corpo, espírito e alma. Então se forma, é uma trindade. Somos uma trindade. E tem mensagem que Branham. E sem trindade não é ele Deus. Porque tem que manifestar todas estas os 3 atributos para ser conhecido na terra como Deus. Ele é Deus. Mas ele precisava manifestar para ser conhecido. Deus é um objeto de adoração. A própria palavra Deus, objeto de adoração. E Deus precisava ser visto. Então, ele é Elohim. Certo? Você pode fazer de um órgão, de um violão, seu Deus. E você pode fazer de mim, seu Deus. Qualquer outra coisa aí, qualquer pedra de pau, pedra, você pode fazer um Deus. Agora, você tem que saber o que ele é. Ele é Elohim. E ele se manifestou para poder ser visto. E só tem um lugar que você vê Deus, é no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Lugar nenhum mais você vê. Você pode procurar Deus no céu, na terra, em qualquer lugar, você não vai vê-lo, porque só vê num lugar. A única pessoa da divindade. Mostra o irmão Branham. Então o irmão Branham está falando sobre os 3 poderes também de Satanás, da besta. Ele mostra aqui. Porque assim é feito. Vem montado sobre uma trindade. E montado sobre uma trindade porque ele vem montado num cavalo branco, engana lá perto da igreja primitiva. Passa por um cavalo vermelho e um cavalo negro. Então o irmão Branham diz, ele vem montado numa trindade. Porque o quarto já é morte. O seu poder é uma trindade. Sua coroa é uma trindade. Você sabe que é a tríplice coroa do Papa. Sua coroa é uma trindade. E seu cavalo é uma trindade. Guarde bem isso. Branco, vermelho, negro, é uma trindade. Formando um que é a manifestação, que é o mesmo daqueles 3. Você vai vê-lo exatamente nessa manifestação. Então escuta aqui. Um poder trino, uma tríplice coroa e um cavalo em 3 ofícios. Ali está o 4
que é o quarto de novo. Porque as 3 etapas de seu ministério, para você ver como que a coisa vem paralela. Deus tem 3 manifestações, o diabo também. Deus vem em 3 etapas, o diabo também vem. Sempre assim. E as pessoas precisam acompanhar isso, porque senão ela se engana, ela está no 3 do diabo, no 7 do diabo, e rejeita o 3 de Deus e o 7 de Deus. Porque as 3 etapas de seu ministério o fazem uma só pessoa. Satanás encarnado. 3 etapas de seu ministério. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro. Faz Satanás encarnado. O quarto é Satanás encarnado. Aí ele vem e explica. Foram o anticristo, o falso profeta e a besta. Esses 3 tipificam. Agora, esse é o lado de Deus agora. Agora, Deus também se dá a conhecer na água, no sangue e espírito. E assim faz um filho de Deus. Isso daqui é os primeiros passos para se fazer um filho de Deus. Água, sangue e espírito. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Isso faz um filho de Deus. Agora precisava saber o que é o batismo com o Espírito Santo hoje. Que as pessoas dizem, eu sou batizado com o Espírito Santo. Aí a igreja ainda a mulher corta cabelo, usa roupas sumárias, roupa de homem. Muitas vezes os rapazinhos de brinco, eu sou batizado com o Espírito Santo. Essa é uma gracinha mesmo. O Espírito Santo mudou, mas ele não muda. Você tem que saber que ele não muda. Então, a gente tem que ser orientado para poder saber o que é um filho de Deus, o que é ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, o batismo com o Espírito Santo é você ver, crer, viver, trovões revelados, novo nome, terceira puxada. Isso é batismo com o Espírito Santo. Porque isso é o que o Espírito Santo está falando hoje. Isso é a mensagem da hora, é o selo da hora. Lá atrás, eles podiam dizer, eu tenho o Espírito Santo, sobre justificação. Eles podiam ter, sobre santificação, sobre restauração de dons. Mas aquilo eram etapas para vir o Filho, que é Deus encarnado. Isso traz 3 etapas. Aí nasce um menino. Esse menino sou eu e você, que tem que ser a encarnação de Deus. Mas tem que passar por justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, como foi derramado nesse dia. Porque você diz, foi aqui mesmo que eu preguei? Não, foi lá em Porto Ferreira. Você, estou lembrando aqui agora, você pode dizer, eu recebi o Espírito Santo no dia de Pentecostes, irmão Brandi, só que hoje pode ser diferente. Porque hoje é os trovões. Você diz que recebeu como no dia de Pentecostes, mas aquilo não vai funcionar hoje. E muitos que dizem pentecostais, que dizem que receberam o Espírito Santo como no Pentecostes, porque eles pensam que lá no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu e falou línguas estranhas. Mas quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele falou uma língua que os outros conheciam. Entende? Então, eles, hoje chamados pentecostais, não sabem o que é o verdadeiro Espírito Santo, porque se eles baseiam lá naquele dia, quando o povo recebeu o Espírito Santo, falou uma língua que os outros entenderam. E quem entendeu? Os que estavam ali perto, porque ele falou na língua deles. Eu, para mim, tenho uma eleição sempre nisto. Quem entende os trovões hoje? Quem está perto dos trovões, entende a língua dos trovões. Essa é a língua dos selos, a língua do novo nome. Você passa a entender porque você pertence àquela família, você nasceu naquela família. Se o menino nasce, filho de quem sabe falar inglês, está lá na América, não precisa nem lutar com ele, ele já nasce sabendo falar inglês.
E se você nasce na mensagem do dia, que vem através destas 3 etapas do irmão Brana, você já nasce sabendo falar em trovões. Amém. Glória a Deus. Sabendo falar novo nome. Você já nasce, porque você nasceu no lugar certo. Você nasceu no lar certo, o casal certo, Deus e sua palavra. Deus e sua palavra, ou Deus em sua palavra, me gerou. Eu sou um filho dele. Então eu nasço na palavra. E quando eu nasço na palavra, eu falo a língua da palavra. Porque eu estou no país da palavra. Tudo isso é bom, não é? Aleluia. Então, isso daqui, eu tinha até uma pequena pergunta, aqui na verdade. O que faz um filho de Deus? Então, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo faz um filho de Deus. Mas o filho de Deus nesse dia, o que faz um filho de Deus hoje? Primeira, segunda, terceira etapa. A terceira etapa faz dele um filho de Deus. É ali que ele vai ver que é um filho de Deus. Antes ele está perambulando na primeira e segunda etapa, ele não está sabendo o que ele é. Mas quando a terceira etapa é o seu nascimento. Você está na primeira e segunda etapa, você está dentro de um ventre. Mas na terceira etapa você nasceu de novo da mensagem, diz o profeta. E se você nasce de novo da mensagem, aí você começa a falar na mensagem. Eles falam, vocês falam demais em Brana. Aquela mulher também, da ciência cristã, diz para o irmão Brana, você fala demais em Jesus. Ele diz que isto seja a única coisa que ele tenha contra mim. Que eu falo demais nele. Você diz que ele é Deus. Ela diz, não, ele era um homem, porque ele chorou. Ele só vê um lado. Aí o irmão Brana foi mostrar o outro lado, que ele não chorou. O lado que ele ressuscitou Lázaro. Ele é um homem, ele dormiu. Mas vamos ver o outro lado. Ele parou a tempestade, parou o mar. Isso é Deus, você tem que ver que isso é Deus. Mas eles não percebem. Ali eles nunca perceberam, nem lá no princípio os judeus perceberam que era Deus. Jesus Cristo era Deus. E hoje dentro da mensagem, nós temos aí os seguidores da mensagem de William Brana, crendo em dois. Para eles não adiantou nada Brana vir na Terra. Por quê? William Brana veio mostrar a deidade, não a dualidade. Deidade. E, infelizmente, eles não podem ver que a vida está exatamente ali. Esta é a manifestação. Deus trouxe vida a nós quando Ele veio em carne. Essa manifestação de Deus trouxe vida a nós. Perdão para nós, salvação para nós, quando Ele veio em carne. Estávamos nele, mas como o primeiro Adão nos vendeu, estávamos perdidos. Mas Ele veio no segundo Adão e nos comprou de volta, nos redimiu. Então nós pertencemos a Ele. Amém. Então aqui o que faz um filho de Deus é a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Diz o profeta, água, sangue, Espírito, e assim faz um cristão, um filho de Deus, pela palavra de Deus. Porém, esses 3 poderes, quais são? Os 3 poderes que nós encontramos aqui, política, religião e poder demoníaco. 3 poderes. O que faz esses 3 poderes? Você nota Deus e Satanás. Deus no 3 trazendo vida, e Satanás aqui também, nos 3 dele, ele está usando. Porém, esses 3 poderes convertem a ele, Satanás, num diabo. Isso não é a mesma coisa? Converte Satanás num diabo. Converte a besta para você, então. Anticristo, falso profeta e besta. Então, converte a besta num diabo. São 3 poderes, aí está. Isto aqui, para formar um filho de Deus, é água, sangue e Espírito, o qual é de Deus. E aquilo ali é política, religião, poder demoníaco, o qual, misturando, o fazem o diabo.
Abaixa um pouquinho para mim, que está dando tão fundo aí. Eu sou sensível para perceber as coisas, né? Agora, tem coisas aqui, irmãos, que muitas vezes a pessoa não consegue absorver isso da forma correta. Esse parágrafo 126 do quarto selo, quando Cristo veio a primeira vez, veio como mortal. É bom eu falar sobre isso, ainda que as pessoas, eu digo, vocês escutam na hora, outros vão ouvir depois para tirar dúvida, para ver se tira dúvida ainda, né? Mas é usando isso para ajudar outros. Quando Cristo veio a primeira vez, veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo em 3, porém este outro vem em 4. Ele mostra tanto 3 e o 4 de Satanás, a forma dele trabalhar. Na primeira vinda de Cristo, veio como mortal para sangrar e morrer. Correto? Essa foi sua primeira vinda. Agora, irmão Brana passa pela hora em que nós vivemos. Passa pela era dele e vai direto ao rapto. Diz assim, a segunda vinda será no rapto. Então, irmão Brana passou da vinda do Filho do Homem. Ele passou sobre a vinda do Filho do Homem para mostrar as 3 vindas de Deus. A segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar e será imortal. Sabe por que eu estou dizendo isto? Porque tem pessoas que creem que também deu o rapto no Monte Pôr do Sol. E a segunda vinda você tem que saber que ele será imortal. E ele veio como mortal nos dias do irmão Brana para preparar nossas vidas para esta vinda imortal. Ele veio no irmão Brana para nos preparar, porque sem profeta nós só vamos corrompendo. Você pode ver hoje, o povo, nós perdemos o irmão Brana em 65. Você pensa que melhorou na mensagem? Não, só foi corrupção que deu, corrompendo cada dia. Ela vem corrompendo. Já quando o irmão Brana morreu, já formou uma ala que o irmão Brana ia ressuscitar para revelar trovões e selos, porque eles viveram dentro do tabernáculo, mas não viram isso. Ouviram, tendo ouvido e não ouve, tendo olhos e não veem. Eles viveram dentro do tabernáculo Brana e não viram que irmão Brana era o 7º selo, que ele era o silêncio do dia. Naquele dia é o dia do 7, Cristo é exatamente o silêncio, é a meia hora de silêncio, é a vinda, é aquela vinda do Filho do Homem. Isso é Deus em homem agora na terra, Deus sendo um homem outra vez para preparar esse povo para a segunda vinda, que é rapto. Se você não ver isso na mensagem, se você não colocar as coisas no lugar, vinda do Filho do Homem e vinda para rapto, se você não colocar no lugar, você faz uma no lugar da outra. Então você tem que ver, ele veio como Filho do Homem para preparar o povo para essa vinda dele agora, que é imortal. E ele nem citou aqui essa vinda dele, porque era o ministério dele na terra, ele nem citou. Se você viu, viu. Se não viu, visse. Entende? Agora, nós podemos ver isto. Ele está mostrando, a segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar e será imortal. Então, ainda não encontramos ele no ar, ainda não encontramos com ele imortal. Nós encontramos ainda com ele mortal. Ele veio como filho do homem, ele veio no profeta, para poder morrer ainda aqui, porque ele tinha que ser crucificado pela segunda vez. A primeira vez foi no físico, e a segunda vez agora tinha que ser na pregação da palavra. O povo rejeitava e crucificava essa pregação. Então ele foi crucificado, Cristo foi crucificado quando os selos foram revelados, e o tabernáculo Brana diz, nós não vimos. É igualzinho os judeus, ele não revelou. Entende?
Ele não revelou sétimo selo, ele não revelou 7 trovões, ele não revelou novo nome. Os judeus também estavam ali com Jesus. Ele não é o Messias, ele não é filho de Deus. Nós não cremos nele. Por que ele? Os judeus eram melhor do que eles, porque os judeus pelo menos dizem, ele não é, caia sobre nós o sangue dele. Agora o gentio não precisa falar, porque só de ignorar, já caiu sobre ele a incredulidade, que pecado é incredulidade. É não crer no que Deus está fazendo no dia que você vive. Você não tem nada a ver com o dia de 2000 anos atrás, não, você tem que ver no dia que você vive. A pregação que você escutou. Se você escuta a mensagem de Lutero, há 500 anos atrás, morreu, se Deus tem você como parte da sua noiva, você vai mesmo, lá no tempo de Lutero, você vai no tempo de Wesley, você morreu naquele dia, não sabia nada do que sabemos hoje, mas vai porque é daquele dia. Agora hoje não, hoje você não pode ir porque você está vivendo na parte total, entende? Quando veio o acoplamento da pirâmide, a pedra de coroa, a pedra de coroa, Jesus falou que ela não tinha vindo, Pedro falou sobre ela que não veio, mas era para vir agora, porque era esse dia e hora que ninguém sabia, ia acontecer exatamente no século 20, Deus sabia que isso ia acontecer nesse tempo, entende? E nós que vivemos nesse tempo, começamos a duvidar, então duvidamos do que Deus está fazendo no dia que nós vivemos. Não adianta nada nós querermos ser salvos com o que Deus fez no Calvário. Olha, quando os judeus rejeitaram o que Deus estava fazendo nos dias do Filho, Jesus na terra, não adiantava o judeu dizer, nós cremos em Abraão, nós cremos em Moisés. E Jesus falou claro para eles, vocês são filhos do diabo. E se vocês notarem, a pregação de Jesus era dura demais, porque chamar um que diz que eu creio em Moisés, chamar de filho do diabo, era a mesma coisa de você dizer assim, eu creio em Jesus, e vocês são filhos do diabo. Já pensou? Porque Moisés naqueles dias era tudo para o judeu, como Jesus é tudo para nós os gentios. Quando se fala uma coisa contra, e Jesus veio e falou, mostrou para eles, se vocês fossem filhos dele, vocês me amariam, porque Moisés falou do meu dia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles não aguentavam essas coisas. Abraão viu o seu dia, você não tem nem 50 anos. Não é que Abraão viu o seu dia? Abraão faz tanto tempo que morreu, como que ele viu o seu dia? Nós que estamos vendo esse dia seu aí, podia dizer um dia até infeliz. É nós que estamos vendo. Não, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu, quando ele encontrou com Melquisedeque, ele viu esse dia. Quando Deus foi lá debaixo do carvalho e falou com Abraão, Abraão estava vendo o dia que Jesus nasceu, o dia que Jesus ia para a intercessão. Bom, Brana mostra isso no profeta do século 20. Ele veio exatamente para isso. Então Abraão viu o meu dia. E Abraão viu o meu dia hoje. É outra coisa. Aí eu falo, Abraão viu esse dia que nós estamos vivendo? Aí vem outro, você é doido. Abraão viveu há 3.000 anos atrás, como é que ele viu? Abraão viu. Ele viu porque ele viveu nos dias que ele deu carne, bolo para Elohim. Sabe o que era aquilo lá? Era dar carne e bolo para nós. Agora sim, agora deu. Porque era no tempo do irmão Brana, entende? Era aquela promessa daquele dia, o que estava acontecendo, ia ter uma repetição. O que aconteceu na casa de Abraão ia acontecer entre os judeus, que foi Jesus vindo e indo para a intercessão, diz o irmão Brana. E agora, no século 20, Deus vindo em William Brana entre os gentios, trazendo uma mensagem para nós nesse dia final, para nos preparar para o arrebatamento. Eu quero tomar rápido aqui, senão eu não chego lá. Mas tem que esclarecer essas coisas aqui, porque senão a segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar, e será imortal. A terceira vinda será quando vier como Deus encarnado. Amém. Será Deus Emanuel para reinar sobre a terra. Agora, se o irmão Brano não tivesse dito isso aqui, será Deus Emanuel para reinar
sobre a terra, poderia se confundir outra vez que isso daqui cumpriu nos dias do irmão Branham. Mas não pode, entende? Aí eu tenho o parágrafo 121 aqui do quarto selo, da primeira tradução de Goiânia. Porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Isso daqui fala quando ele vem a terceira vinda. Ele virá sobre um cavalo branco. Irmão Branham, Deus agora não veio sobre um cavalo branco. Entende? Agora Deus veio num profeta. A Bíblia, o que nós temos de versículos cumprindo, sobre um cavalo branco, o que vai cumprir é Apocalipse 19. Quando ele vem num cavalo branco, e todos nós vamos vir com ele também. Por quê? Porque já subimos, aí vamos vir para o milênio. É isto que é a terceira vinda, será Deus Emanuel para reinar sobre a terra. São 3. A quarta etapa desse cavaleiro é morte. Falando que ele tem o branco, o vermelho, o negro. Na quarta etapa, ele é a besta e o cavalo amarelo, que pega as 3 cores. Você pega o branco e o vermelho e o preto, diz o profeta, que você mistura e faz o amarelo. Agora, isso é tão perfeito, eu creio no profeta. Isso é tão perfeito. Agora, você toma aqueles 3 ofícios de Deus, dá um filho. Você pega e dá um Deus. Você pega tanto os 3 ofícios, como você pega água, sangue e espírito. Forma um menino, forma um eleito, forma um filho de Deus. Entende? Você pega Pai, Filho e Espírito Santo, forma um Deus. Bom, eu não precisava passar sobre isso, mas eu não aguento. Eu tenho que passar, vou usar meu tempo aqui, deixar parágrafo do irmão Branham, o primeiro selo 14. Agora, à medida que estudamos no capítulo, estaremos nos referindo a diferentes lugares, mesmo no Velho Testamento, porque o livro completo é a revelação de Jesus Cristo. Veem? Tudo isto é a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque ele e Deus era o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por outro lado, você simplesmente nunca soube o que era Deus, até que ele se revelou através de Cristo. Então você o pôde ver. Antes disso aí, você nem sabia o que era Deus. Aí o irmão Branham conta algo dele que é gostoso. Parágrafo 15 do primeiro selo, desta segunda tradução de Goiânia. Ó. Muito boa. Eu costumava pensar anos atrás que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Cristo me amava. Eu acho que é que nem o irmão Liveiro. Irmão Liveiro, com o grupo aqui no Brasil, é desse jeito. Deus e seu filho. Então, o irmão Branham, eu costumava pensar anos atrás, o irmão Branham também pensava. Entende? Eu acho que esse povo tem essa doutrina carregando aquilo que o irmão Branham pensava. E logo o irmão Branham diz, eu pensava, mas eu estava errado. Não pode ser assim. Eu costumava pensar anos atrás que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Cristo me amava. Descobri, são a mesma pessoa. Vejam, Cristo é o próprio coração de Deus. Agora, se você não tem Cristo, você não tem Deus, porque Cristo é o coração. Se você não tem Cristo, nem Deus você tem. Cristo é o coração. O coração de Deus. Meu Pai do céu. Deixa eu ler mais alguma coisa para depois entrar na nossa aqui. Não precisava nem discutir. Você simplesmente teria que tomar a mensagem do jeito que ela é. Irmão Branham pregou a mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Ele, se fosse o Filho, se fosse uma parte do Pai, ele não podia pregar a deidade de Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por que ele pregou a deidade de Jesus Cristo? Porque além de ser filho, ele era Deus em carne. Ele estava fazendo o seu trabalho. 3 propósitos, 3 atributos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele cumpriu agora em Cristo. Só um pedacinho desse daqui para nós poder passar para outra mensagem. Então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria descer e redimi-lo. Que é fácil a gente ler a Bíblia, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É fácil. Deus enviou, mas nunca perceber que aquele que Deus enviou era ele nele. Ele mesmo veio em carne. Está aqui, ó. Ele próprio, não numa outra, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. É ele que está redimindo o homem. É Deus, o Pai, ou o Filho que está redimindo o homem? Olhe para vocês verem. Quando as pessoas veem que é 2, fica essa pergunta: quem é que redimiu o homem? Foi Deus ou seu Filho? Ele estava aqui no Filho, porque a única forma de Deus poder morrer é num corpo. Aí Deus veio nesse corpo, gerou esse corpo. Ele gerou esse corpo para ele, porque aquilo ali era ele. Eu vou morrer para salvar o Osmar. Bom, tem tanta coisa, mas vamos apenas passando por algumas aqui, para ajudar eu chegar no 7, que também é importante. Estou indo no 3, mas vou chegar no 7. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 39 em diante. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e somente podia dizer o que o Pai lhe revelava. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso que forma a unidade, não dualidade. Forma a unidade. Ele sempre dizia: meu Pai está em mim. Isto é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. O que o Pai é? Espírito, está em mim. Se você quiser ver o Pai, olha em mim. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. 41. A revelação de Jesus Cristo. Não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Na terra ele era um profeta. Olha 3 outra vez aqui. Na terra ele era um profeta. No céu ele é sacerdote. Regressando à terra ele é rei dos reis. O que era? Esse é Jesus, o profeta. O que é? Esse é o pontífice, que é o Espírito Santo fazendo intercessão. Esse é o pontífice, ele está fazendo esse trabalho na era do Filho de Deus, fazendo a intercessão. Um que pode compadecer-se de nossas fraquezas. O que há de vir? Esse é o rei que está vindo na terra. Ele era a palavra. Escuta, na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor vosso Deus vos levantará profeta como eu. E será que se não ouvirem as palavras daquele profeta, serão desarraigados do povo? Note estes dados acerca de Jesus. Na terra foi profeta, ovelha e filho. Isso não quer dizer que eram 3. Por isso que Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não quer dizer que é 2, que é 3. Na terra, ovelha, profeta, ovelha e filho. Isso não quer dizer que eram 3. Foram apenas manifestações ou ofícios da mesma pessoa, Jesus. Agora, há uma escritura favorita dos trinitarianos, ou dos trinitários, que segundo eles, sustenta seu pensamento de que há mais de uma pessoa na divindade. Aí ele lê Apocalipse capítulo 5 e vai fazer uma mensagem sobre Apocalipse capítulo 5, versos 6 a 8, e que no finalzinho aqui, deixa eu ler para vocês, também no versículo 11 diz que este que estava no trono era o Criador, que é Jesus. Mas não era o Filho? Que é Jeová, o Espírito
do Antigo Testamento. Gênesis 1, verso 1. Amém. Tem muita coisa para você aprender aqui. Vamos entrar. Vai rápido, né, rapaz? Aqui vai rápido. O intervalo, esse é o intervalo mesmo, o intervalo. Esse é o intervalo. O parágrafo 71. Quando você ler, você fica... Eu estou repetindo coisas que vocês já ouviram, mas eu preciso repetir. A verdade é que Jesus não foi judeu nem gentil. Jesus era Deus. Exatamente. Seu sangue não veio por um ato sexual, mas foi sangue santo criado por Deus. Nós não somos salvos por sangue judeu, nem sangue gentil. Somos salvos pelo sangue de Deus. Assim diz a Bíblia. Então Jesus era Deus. E aí como é que vai ficar? Os dualistas. Jesus era Deus ou era filho? Ele não era a segunda. Eu li o livro deles sobre a deidade, e eles dizem que ele é a segunda. Eles andaram com o irmão Brana, eu não andei naquele tempo, eu estou andando hoje. Ele não era a segunda, porque quando o irmão Brana diz que ele não é como o seu dedo, então o que o teólogo faz? Se ele não é como o seu dedo, ele é como dois. Aí está errado. Ele não é como o seu dedo, ele estava dando a explicação para você que ele tinha, os seus atributos foi distinto, não era assim como o seu dedo. São atributos distintos, ele é Deus o Pai, logo ele veio Deus o Filho, e logo veio Deus o Espírito Santo. Não três deuses, o mesmo Deus Pai veio como Filho e veio como Espírito Santo. É o mesmo, é isso que ele explica, Envergonhados dele, 52. Amém. Ele não era a segunda, terceira ou quarta pessoa, mas a única pessoa. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu de sua glória e se revelou. Como amo essa poesia. Amém. Não vou ler a poesia agora. 72. Esse foi o que cumpriu com o requisito. A graça de Deus produziu a pessoa de Jesus Cristo. Agora encontramos neste livro que Deus ampliou sua tenda. Veio de ser Deus para ser um homem. Ele mudou a sua linhagem do Todo-Poderoso para ser um homem. Só Deus podia fazer isso. Por quê? Porque ele tinha que ser parente. Porque o Redentor é parente. Deus, então, tinha que ser homem. E Deus tinha que ser homem mortal. Mas como que homem mortal, vindo de mulher, não podia, porque tinha milhares na terra e não valia nada, não servia para poder salvar ninguém. Então, ele mesmo gerou um corpo para ele. Ele tinha que ser um homem, mas um homem gerado por ele mesmo. Foi ele quem gerou este homem. Cristo é o homem gerado por Deus, para Deus poder vir, entrar nele, verter sangue de Deus, porque foi Deus quem gerou. Você lança a sua semente como homem lá no ventre da sua mulher, então une a sua semente humana com o óvulo dela, aí forma uma criança. Deus não fez isso, Deus não pegou a semente de José e jogou lá e uniu com o óvulo de Maria. O irmão Brana veio e ensinou que Deus deu o óvulo para Maria, Deus deu o óvulo e a semente era Deus mesmo. Mas a Bíblia diz a semente da mulher. Aí irmão Brana vem e diz, quando Deus te dá é seu. Deus deu. Quando a serpente deu a semente para Eva, era de Eva, a semente também da serpente. A Eva colheu a semente da serpente. Logo ela teve a semente de Adão nela. Então a igreja precisa ter a semente de Deus nela agora. Se você não tem a semente de Deus, a semente do diabo vai gerar dentro de você. E não pense que é a semente do diabo, tem hora que a gente pensa que a semente do diabo é só isso daí que estão matando, roubando, destruindo. Não, a semente do diabo, ela é de orar, ela é de oferecer sacrifício. Ela começou na Bíblia com um homem chamado Caim, oferecendo ao altar a Deus o sacrifício, piedosamente, ajoelhando, amando a Deus. Mas a hora que foi rejeitado suas três pessoas, como os pentecostais viram, que rejeitou suas três pessoas da Santíssima Trindade, aí ele se enfurece. Foi isto que a igreja romana fez.
quando ela viu que tinha sido rejeitado o seu sacrifício, o que ela fez? Ela fez dos crentes que rejeitaram o sacrifício. Ela matou os crentes, certo? Matou mais de 68 milhões de cristãos, o irmão Branco diz aqui, até 1580 já estava marcado. Mais de 68 milhões de protestantes que ela matou. Hoje ela diz campanha da fraternidade. E todo mundo vai nesta. E vai voltar a matar outra vez. Porque matou os judeus. Quem estava por detrás de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann? A igreja estava por detrás de tudo aquilo. Você entende? Estava por detrás daquilo, matando mais de 6 milhões de judeus. Aí por volta de 40 a 45. Olha o que a igreja fez. Então eu estou falando aqui já para te mostrar o que eu li. Eu estou chegando aqui. Agora Deus veio para ser de Deus para ser um homem. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para ser um homem, para tomar a forma de um homem, para poder morrer e assim redimir a linhagem humana. Ele mesmo, ele diz, eu vou ser um homem porque o parente tem que ser redentor e tem que ser parente, e para ser parente eu tenho que ser homem, porque o homem que pecou lá é homem, então eu tenho que ser homem. E se você notar, lá no primeiro que veio, ele não veio por sexo, que foi Adão. Foi criado, entende aquilo ali? Agora vem Deus e faz outro homem. E morre naquele homem. Deus mesmo morre naquele homem. Aquela célula de sangue dentro do Filho que formou o Filho de Deus. Era exatamente Deus. Para poder me salvar e te salvar. Quem nos salvou não é um outro filho à parte de Deus. Foi Deus, o Filho. O próprio Deus gerou um corpo e diz, eu sou o seu parente. Eu te salvo. O primeiro parente seu te levou para a morte, para a vergonha, para a destruição. Mas eu sou o seu parente agora. O segundo Adão é meu parente, igual a mim. Só que ele veio acima, porque ele, para poder me redimir, não podia vir sexualmente como eu vim. Entende? Ele tinha que vir por obra e graça do Espírito Santo para me salvar. Para me salvar, ele tinha que ser maior do que eu. Um igual a mim mesmo não podia me salvar. Deus fez igual a mim, mas ele veio na minha altura como homem, mas era célula divina. Por isso, Jesus Cristo não era apenas o homem, que a ciência cristã diz que ele era o homem, ele era Deus em carne. Amém. Tem mais coisa, mas vamos deixando para frente, não é? Tem coisas que eu vou ter que deixar. Vamos entrar logo aqui nesta parte que é importante, que eu fiz a leitura. E aqui há sentido que tem sabedoria. Até para a marca da besta também diz lá, aqui há sentido. Quem tem sabedoria saiba o número desse homem, né? Aí você saiba a marca da besta. É 666. Sabe? E aqui também diz a mesma coisa, porque está tudo ligado. É tudo o mesmo homem, está tudo ligado. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Eu nem tirei, mas você pode ir na internet tirar e ver que a igreja de Roma, ela está fundada sobre 7 montes. Tem todos os nomes dos montes ali. Sobre 7 montes. Ok. A Bíblia, irmãos, foi escrita há tanto tempo. E aí você vê a igreja sobre 7 montes. O que você entendeu aqui? Olha, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. 7 montes. A mulher está ali. Ela está no 7 agora também. E aí ela vai dizer, eu tenho 7. Entende? Eu também tenho 7, então por isso você tem que ver o 3 de Deus e o 3 de Satanás, o 7 de Deus e o 7 de Satanás. Então, nisso daí você tem que ver. Agora, quando chega a esse ponto, neste ponto aqui, o que eu quero mostrar para você é que Deus tem uma igreja também que está sentada sobre 7 montes. É isso aí. Porque se tem o lado do inimigo, tem o lado de Deus. E se o lado do inimigo é um homem, o lado de Deus também é um homem. Entende? Você vai ver isso aqui. Então eu vou ler só uma parte, o 148 parado na brecha, em diante aqui.
Lá havia 7 picos no topo da montanha, uma montanha que tem a extensão de várias milhas, a última montanha antes de você entrar no outro estado. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. Isso quer dizer, não tem mais nenhum profeta depois que acabou a montanha. Acabou os montes. A última montanha, ele diz aqui, ó, ela ia do leste ao oeste. Quando ela termina no oeste, ela termina com o nome de alguém. Ela começa no leste, termina no oeste, e parece que depois entra no México. Ela começa no leste e termina no oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores, e então um grande pico. E então um pico pequeno, e logo um pico maior, e então um pico menor, e então um grande. As pessoas disseram, o que esse povo está falando? É um pico, é uma montanha, e ela tem uns montinhos, picos. E o longo pico da montanha coberto de neve. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele olhou para a montanha. Eu não entendo o que isso significa. E Deus tinha dito para ele, eu te dou um sinal eterno. E você está entendendo o que ele está falando aqui? Ó? E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Isso é uma conversa entre o profeta e o Senhor. Não era outra pessoa. O profeta e o Senhor. Ele disse, o Senhor disse, quantos picos tem lá? Eu disse, há 7. Quantas letras tem o seu nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-O-M. Ele repete, 7 letras tem o seu nome. Quantas letras tem o seu nome? O Senhor perguntou para ele. Esse é o lugar onde a igreja de Deus também está sentada. Quem não está sentado aí, está sentado com a besta no outro 7 picos, no outro 7 montes. E esse que está ali, nesse outro monte, o 7 que está a igreja aí assentada, que não é a noiva, mas é outra que está sentada, diz que a besta que viste, escuta aqui, ó, foi e já não é, e há de subir do abismo. Por isso tudo que tem irá à perdição. Toda a sua doutrina, tudo que tem é do abismo. Não tem fundamento. Adoração à imagem de escultura não tem fundamento. Ave, não tem fundamento. Não tem fundamento, tudo que é feito assim não tem fundamento, não tem Bíblia para aquilo. Santíssima Trindade não tem fundamento, a outra filha dela vem com dualidade, também não tem fundamento. Aspersão não tem fundamento. Então, todas essas coisas, porque ela está assentada sobre isso daí. Ó. Ela está dominando sobre esses poderes. E ela diz que é dona do céu, que você quer, ela entrega. Então ela tem uma doutrina que os pentecostais, eles não sabem, será que não sabem? Morreram, ficaram mortos ali em cima da doutrina. Eles não sabem que ela deu essa doutrina, não foi o Pentecoste que deu. O Pentecoste deu um batismo em nome de Jesus Cristo. Olha o que a igreja tem te dado depois do ano 300, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Jesus Cristo mais. A igreja não podia dar aquilo mais, ela pôs a sua doutrina, e agora ela está sentada sobre 7 montes para cumprir a Bíblia. E Deus vem e planta a sua igreja também sobre 7 montes, 7 picos numa montanha, onde tem B-R-A-N-H-A-M. E você verá o nome e o número da besta, onde é o fundamento da igreja deles. E você vê o número de Deus, o 7, e o fundamento, um profeta. Onde a igreja está sentada, onde tem o novo nome de Deus. Isto aqui é mais do que claro. E haviam 3 picos que destacavam. Aí mostrou que é a primeira, segunda e terceira etapa. Então você vê, se passa pela primeira, segunda e terceira etapa, aí você recebe vida. É ali onde você recebe vida. No terceiro, é onde Deus encarna em você. Na terceira etapa, era onde Deus estava encarnado no profeta. Não na primeira e na segunda. Primeira e segunda foram para mostrar para nós que ele ia encarnar. Que ele ia vir, que Deus ia vir. Que Deus ia descer do céu. Que Apocalipse 10:1 ia cumprir.
e que 1 Tessalonicenses 4,16 ia cumprir. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele estava na primeira e segunda etapa, preparando para a terceira. Quando o Senhor desce do céu e pisa na terra, ele está em Brana, na América do Norte. Ele está ali, entre povos, nações e línguas. Ele está ali. Mas eles viram? Não viram. E aí Deus está com um novo nome. Quando Deus desceu lá no leste, Deus desceu com o seu nome, que lá atrás Abraão perguntou: qual o seu nome? Diga a eles: eu sou, me enviou a voz. Ele não falou o nome, mas quando ele veio em Jesus, ele mostrou que esse era o nome dele. Uma virgem conceberá. E aquela virgem que concebeu, um menino recebeu um nome, e o seu nome será Jesus. Por quê? Porque salvará o seu povo de seus pecados. Agora é para salvar seu povo, os judeus, de seus pecados. Os judeus rejeitaram, Deus salvou durante 7 eras os gentios pelo seu nome, que era para salvar os judeus. E agora, no final, Deus vem outra vez. Ele desce do céu, pisa na terra, e ele está outra vez num homem. O 7 de Deus. B-R-A-N-H-A-M. Só para me encerrar. 3 é o número de conclusão. O terceiro. O pico seguinte era 5, o número da graça. E o seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Depois deste, não tem mais um número para Deus trabalhar. Entre os gentios, ele termina exatamente aqui. Ele termina com o 7 dele aqui. 3 e 7. E ele, olha, 3 e 7, ele começou lá atrás com 3 para mostrar Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vem aqui com a irmã Brana para poder mostrar 3 e 7 agora. Lá nós sabemos 3 e 5. Jesus, graça, 5. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios do mesmo Deus. Agora aqui no final, ele vem mostrando para nós 3 e 7, porque agora ele vem primeira, segunda, terceira etapa. A terceira puxada era onde veio a encarnação. Deus desceu no profeta na terceira puxada, porque o profeta foi levado para cima naquela nuvem e desceu. Quando ele desceu, aquilo era Deus descendo do céu. O 7º selo, trazendo Cristo na terra. Entende? Isso é o que o irmão Brana diz, 217, 218. E almas encarceradas hoje, da primeira tradução lá da tradução de Goiânia. Então, quando ele trouxe, o 7º selo trouxe Cristo na terra. Ele estava dentro de William Brana, 7º selo. Já estava ali, trazendo Cristo na terra. Só que o povo olhava por fora, era um homem. Por dentro era Cristo. Por fora era um homem. Por dentro era o 7º selo. Por fora era um homem, por dentro era a vinda do Senhor. Estava tudo manifestado numa carne. Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade de pararmos um pouquinho e ouvirmos a sua palavra. Agradecemos pela maneira que o Senhor trabalha. A gente não consegue explicar tudo, mas o Senhor é o Deus eterno, pode continuar falando no coração deste povo e dando a luz que cada um precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.